Friburgo, Buraco Quente, São Vicente, Antena. Todos esses são nomes dados às comunidades que pertencem à região do Jardim Lino Ramos e do Jardim América, em Caxias do Sul. Meu nome é Gabriel de Oliveira e eu sou visitador do Primeira Infância Melhor aqui em Caxias do Sul. E eu atendo a região central da cidade, incluindo uma das casas de acolhimento de crianças e adolescentes. Apesar de ser uma região próxima ao centro da cidade, isso não impediu que houvessem ocupações no início da formação do bairro. Até hoje, as comunidades, elas são marginalizadas, elas são excluídas e as pessoas têm até mesmo um certo receio de irem adentrar. Isso não impede que os moradores recebam o PIN dentro das suas casas, né? O Primeira Infância Melhor, então, ele realiza essas visitas às crianças que estão inseridas na primeira infância e também para as gestantes. E no relato de hoje eu gostaria de falar desses atendimentos que a gente faz com as gestantes da região e especificamente com uma, que é a Rosana e o seu companheiro Davi. Então o PIN realiza as visitas com a Rosana desde que ela estava no primeiro trimestre gestacional, agora ela já está no terceiro trimestre. E a gente busca então realizar as atividades, realizar as visitas, conversar com ela sobre informativos do período gestacional, então sobre os direitos da gestante, sobre o puerpério, sobre a amamentação, tirar dúvidas, conversar também sobre os sentimentos durante a gestação, que a gente sabe que podem ser um pouco turbulentos. E além disso também realizar algumas atividades mais lúdicas, né? Então um dia a gente percebeu que a Rosana ela não tinha nenhuma folhagem, nenhuma planta em casa, e aqui no PIN a gente tinha uns saquinhos com sementes de girassol e o passo a passo. E daí a gente realizou então essa plantação do girassol fora da casa dela. Foi muito simbólico também, porque bem no dia que a gente realizou essa atividade, o céu estava completamente cinza por conta das fumaças, das queimadas daquele dia. E isso também faz pensar um pouco sobre a questão ambiental. A gente atende a Rosana desde aqueles períodos de chuvas, teve períodos até mesmo de pequenos tremores no bairro acima de onde ela morava, mais a questão das fumaças, né? E a gente pensa como as pessoas que moram nas comunidades, que moram nesses bairros, elas são as primeiras a serem afetadas. A Rosana ela não foi afetada pelas chuvas única e exclusivamente porque ela mora num ponto alto, né? Foi como se fosse uma questão de sorte, mas a gente entende se as condições fossem diferentes, os resultados seriam diferentes. Além disso, a gente sempre busca também trabalhar em rede, né? Então a gente tem um bom vínculo com a UBS da região, que é a UBS São Vicente. Uma vez elas propuseram um grupo de gestantes para conversar sobre a amamentação. E daí uma das enfermeiras pediu para que a gente chamasse as gestantes que a gente atendia para ir nesse grupo. Foi bem produtivo, bem interessante, tanto para gestantes quanto para a gente que trabalha com as gestantes, né? Foi nesse grupo de gestantes que a gente tomou conhecimento de que era possível agendar e realizar a visita a uns hospitais de referência à maternidade na cidade. Então a gente foi atrás e a gente buscou realizar esse grupo com as gestantes que a gente atende na região, para conhecer o hospital, conhecer a ala da maternidade, a gente conheceu as salas de parto, como funciona o fluxo do centro obstétrico do hospital e informar as gestantes para que elas pudessem ver então a parte física, né? A gente conversa bastante sobre essa parte, a UBS conversa sobre elas, mas poder ver ao vivo todos esses processos com certeza acalma elas e também ajuda a entender todo o fluxo do hospital. A Rosana, ela até mesmo se emocionou quando ela passou pela UTI neonatal e ela pôde ver os bebezinhos. Ela ficou feliz e ficou emocionada ao mesmo tempo também. Além desse contato com a saúde, né, a gente também conseguiu contato com o CRAS para referenciar a família, porque eles haviam se mudado há pouco tempo atrás, eles moravam na zona sul da cidade, né, eles eram referenciados em outro CRAS. A gente conseguiu então agendar esse horário para que ela pudesse então acessar os direitos que ela possui via CRAS, né, e conversar com as técnicas de lá para realmente se informar sobre esses direitos. Então é através de todas essas práticas que a gente consegue ver como funciona o trabalho do PIN, né, de poder realizar essas atividades, realizar o fortalecimento de vínculos da família com a rede, da própria família, né? Então as visitas sempre são realizadas com a Rosana e com o seu companheiro Davi, excluindo esses 2 dias que a gente realizou as gravações que ele teve que trabalhar. Ele realiza esse trabalho informal e ele aproveitou que o tempo estava aberto para poder realmente realizar esse trabalho. E, enfim, realizar esse acesso da família às informações, que a gente sabe que não é igual para todos esse acesso, né? Então o PIN pode promover essa equidade no acesso às informações,
promover também atividades, né, sejam elas informativas, sejam elas lúdicas, sejam as visitas que a gente realizou, os grupos de gestantes, né? Então esse trabalho em rede, em conjunto com a família, além de também poder realizar o trabalho de quebrar essa ideia de medo, de receio das comunidades e poder trabalhar para mostrar a ideia de que sim, pode ser um bom lugar tanto para as gestantes quanto para as crianças.